O avião pousou em São Paulo sob um céu cinzento. Miguel Vasconcelos, com o mesmo olhar calculado que usava nas salas de reuniões, desceu com uma mala pequena e um silêncio que parecia pesar anos. 5 anos haviam passado desde que deixou o Brasil, e tudo o que o prendia a ele. A imprensa não sabia de sua chegada, seus antigos sócios, tampouco. Ele não avisou ninguém. Pela primeira vez em muito tempo, não havia um plano, um contrato, nem uma meta a cumprir. Havia apenas um endereço escrito à mão, dobrado no bolso interno do paletó, o da casa de Helena Duarte. Enquanto o carro atravessava ruas familiares, ele observava o reflexo do próprio rosto na janela, envelhecido, cansado, mas ainda carregando a arrogância silenciosa de quem aprendeu a mandar no mundo. Ainda assim, havia algo novo em seus olhos e uma hesitação. Helena vivia em um bairro modesto, longe dos edifícios espelhados que um dia foram cenário da vida deles. A casa era simples, mas com um jardim bem cuidado e brinquedos infantis espalhados pelo quintal. Miguel parou diante do portão, sentiu o coração acelerar e um som estranho, depois de tantos anos de controle. Do outro lado, Helena terminava de corrigir cadernos na varanda. O barulho do motor fez seu olhar levantar. Por um segundo, pensou que era engano, até ver aquela silhueta impossível de confundir. Miguel estava ali, mais velho, mas com a mesma postura firme. Ela hesitou em levantar, como se o passado inteiro tivesse voltado em um único instante. Ele caminhou até a porta e bateu 3 vezes, e firmes, contidos, como se pedisse permissão não apenas para entrar na casa, mas na vida dela novamente. O som ecoou. Um vento leve passou. Helena respirou fundo, abriu a porta e o encarou. Nenhum dos dois disse nada. Só os olhos falaram, e cheios de tudo que não foi dito nos últimos 5 anos. Helena manteve a porta entreaberta por alguns segundos, como se ainda ponderasse se devia deixá-lo entrar. Miguel não insistiu. Apenas esperou, imóvel, com um olhar que misturava arrependimento e algo indefinido, e talvez medo. Quando ela finalmente deu um passo para o lado, o som do portão fechando atrás dele soou como um veredicto. O silêncio era espesso. O relógio da parede marcava cada segundo como uma lembrança. Helena falava pouco, apenas o necessário. Miguel, tentando parecer calmo, comentou sobre o bairro, sobre o jardim. Ela respondeu com um aceno distante. Nenhum dos dois mencionou o passado, mas ele estava ali, pairando entre as paredes. De repente, passos leves ecoaram pelo corredor. Uma menina de cabelos castanhos e olhar curioso entrou na sala, segurando um desenho nas mãos. Tinha o mesmo sorriso de Helena e, para o espanto de Miguel, os mesmos olhos dele. Por um instante, o tempo parou. Lara, sem entender a tensão, o cumprimentou com naturalidade infantil. "Quem é o moço, mamãe?" perguntou ela, inocente. Helena travou. A respiração falhou. Miguel abaixou-se devagar, com uma gentileza que parecia esquecida nele. "Sou um velho amigo", e disse, com voz baixa. A menina sorriu, e aquele gesto simples atravessou o peito de Miguel como um golpe silencioso. Enquanto isso, do portão, Júlia observava a cena. Ela nunca perdoara Miguel por ter deixado a irmã sozinha, muito menos por tê-la feito sofrer. Ao ver o homem dentro da casa, seu instinto foi o de proteger Helena. Entrou de repente, quebrando a tensão. "O que você está fazendo aqui, Miguel?" perguntou, fria. Ele se levantou, firme. "Não vim buscar perdão, Júlia. Vim trazer algo que pode mudar tudo." As 3 ficaram em silêncio. Helena sentiu o coração disparar, sem entender se era medo ou esperança. Helena serviu café sem dizer uma palavra.
A tensão era quase palpável, o som da chuva fina batendo nas janelas parecia acompanhar cada respiração contida. Miguel observava a cozinha simples, o cheiro de pão recém-feito, o quadro de Lara pendurado na parede. Era outro mundo, e ele sabia que não pertencia mais a ele. Quando finalmente falou, sua voz saiu rouca, como se carregasse o peso de muitos silêncios. Eu estou doente, Helena. Ela o olhou, confusa. O coração. Uma insuficiência grave. Os médicos dizem que não há garantias. Helena continuou em silêncio, apenas pousou a xícara na mesa. Ele continuou. Eu passei anos acumulando dinheiro, empresas, poder. E agora percebo que tudo isso não serve para nada se não tiver algum sentido. Ela cruzou os braços, defensiva. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou, sem disfarçar a desconfiança. Miguel respirou fundo. Quero que parte do que construí vá para algo que realmente importe. E, de alguma forma, acredito que você é a chave para isso. Helena riu, um riso amargo. Você sempre teve uma forma bonita de manipular as pessoas, Miguel. Mesmo agora. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Júlia entrou, segurando um envelope amassado. O olhar dela ardia em raiva. É isso que você chama de buscar sentido? Gritou, jogando o papel sobre a mesa. Seu nome ainda está nos registros como herdeira das empresas dele, Helena. Helena ficou pálida. Miguel franziu o senho. Isso é um erro, e tentou explicar. Mas Júlia já estava fora de si. Um erro? Ou mais um dos seus jogos? Horas depois, a notícia vazou. Blogs e jornais noticiavam: em milionário mantém ex-esposa como herdeira oculta. O telefone de Miguel não parava de tocar. Seu advogado, Roberto, foi direto. Isso vai arruinar você. Mas Miguel, estranhamente calmo, respondeu. Talvez seja exatamente o que eu mereço. A tarde caía devagar, e o sol entrava pela janela da sala de Helena, tingindo tudo de um tom dourado. Miguel, cansado das reuniões com advogados e jornalistas, havia aparecido de surpresa, dizendo que queria apenas conversar. Helena, relutante, permitiu que ele entrasse. Tentou manter distância, mas o ar entre eles parecia carregado de lembranças que não se deixavam apagar. Enquanto ela preparava café, Miguel caminhou pela sala observando detalhes da vida que um dia poderia ter sido a sua. Quadros, livros escolares, brinquedos de lar espalhados no canto. Até que, sobre uma estante, um porta-retrato chamou sua atenção e Helena, mais jovem, visivelmente grávida, sorrindo timidamente para a câmera. A data gravada na borda o fez gelar por dentro, e a foto havia sido tirada meses depois da separação deles. Ele sentiu o chão escapar por um instante. Helena, murmurou, chamando-a com voz tensa. Ela se aproximou, notando o olhar dele fixo na foto. Isso foi logo depois que você, começou ele, mas não terminou a frase. Foi uma época difícil, e ela respondeu, rápida demais. Miguel segurou o porta-retrato, tentando encontrar uma mentira que o acalmasse. Helena, essa criança, a Lara. Não. Ela interrompeu, firme, mas os olhos denunciavam um medo profundo. Não vá por esse caminho, Miguel. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Ele pousou a foto devagar, como se tocasse algo sagrado. A dúvida se enraizou nele como uma ferida aberta. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Roberto folheava documentos em seu escritório. Uma mensagem anônima havia chegado à sua caixa de e-mails: tenho informações sobre o passado do Sr. Vasconcelos.
Preço alto. O remetente? Alguém próximo. Muito próximo. Roberto ligou imediatamente para Miguel, a voz alarmada. Estão tentando vender sua história para a imprensa. E acho que vem de dentro da casa de Helena. Miguel fechou os olhos. Então é hora de eu descobrir a verdade sozinho. E pela primeira vez, havia mais dor do que raiva em seu tom. O dia amanheceu pesado, o céu coberto por nuvens que pareciam refletir o que Miguel sentia por dentro. Depois da conversa com Roberto, ele foi direto à casa de Júlia. Encontrou-a no quintal, regando plantas, como se esperasse por ele. O olhar dela era de puro desafio. Veio buscar o que ainda resta da sua dignidade, Miguel? Disse, sem sequer olhá-lo direito. Ele respirou fundo. Só quero saber a verdade, Júlia. A Lara é minha filha? O som da água cessou. Júlia abaixou o regador, cruzou os braços e o encarou com um misto de raiva e pena. Você realmente não sabe, não é? Miguel deu um passo à frente. O que Helena escondeu de mim? Ela hesitou, mas as palavras saíram como um desabafo guardado por anos. Ela estava grávida quando você foi embora. Mas como teria coragem de te contar, Miguel? Você só falava de negócios, de cifras, de poder. Ela tentou ligar, escrever, você nunca respondeu. Escolheu o dinheiro. Não a família. Miguel ficou imóvel. Aquilo perfurou fundo. Todas as justificativas, todos os discursos sobre futuro e sucesso caíram por terra em segundos. Ele não encontrou palavras. Júlia, vendo o rosto dele se desfazer, apenas murmurou, ela te amou, mesmo quando você não merecia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena abria a correspondência da manhã. Entre contas e bilhetes escolares, havia um envelope sem remetente. Dentro, um papel amarelado com letras frias, sabemos que Lara é filha de Miguel Vasconcelos. Isso tem valor. Pague, ou todos saberão. Helena sentiu o chão desaparecer. O medo a dominou, mas também a vergonha. Miguel, ao descobrir, ofereceu ajuda imediata, seguranças, advogados, o que fosse preciso. Ela recusou, firme, você já fez o bastante. Não preciso que me salve agora. Os dois ficaram frente a frente, cercados por tudo o que perderam e talvez ainda restasse. A raiva os separava, o arrependimento os aproximava, e, por baixo de tudo, algo que nenhum deles tinha coragem de admitir, esperança. O barulho das manchetes tomou a cidade antes mesmo do amanhecer. Sites, jornais e programas de televisão repetiam o mesmo título escandaloso e milionário esconde filha secreta com ex-esposa. As fotos de Miguel e Helena, tiradas às escondidas, estavam em todos os portais. Em poucas horas, a vida dela, e antes simples e anônima, se transformou em um vendaval de julgamentos. Na escola, os olhares eram afiados. Pais cochichavam nos corredores, professores a evitavam no refeitório. Helena fingia não ouvir, mas cada palavra cortava fundo. Júlia, apontada como responsável pelo vazamento, jurava inocência, mas ninguém acreditava. A relação entre as duas irmãs se partiu em silêncio. Enquanto isso, Lara começava a notar as mudanças. Crianças na escola repetiam o que ouviam dos adultos. Seu pai é o homem da TV? Perguntavam. Helena tentava esconder o choro à noite, mas a menina já entendia que havia algo errado. Miguel, pressionado por todos os lados, via sua imagem desmoronar. Investidores ameaçavam romper contratos. As ações de suas empresas despencavam. Roberto, o advogado,
apareceu em seu escritório com expressão tensa. Você precisa se afastar, Miguel. Essa história está te destruindo. Mas ele balançou a cabeça. Não posso. Está perdendo tudo. Insistiu Roberto. Miguel respondeu com calma, mas firmeza, e então que eu perca. Só não vou perder minha filha outra vez. Nos dias seguintes, ele começou a visitar Helena com mais frequência, mesmo contra a vontade dela. Levava presentes simples para Lara e livros, flores, pequenas lembranças. A menina, encantada, o recebia com carinho natural, sem entender a tempestade ao redor. Em segredo, Miguel pediu a Roberto que providenciasse um teste de DNA. Precisava saber, precisava ter certeza. O resultado ainda demoraria alguns dias, mas dentro dele, Miguel já sabia a verdade. E essa certeza o consumia tanto quanto o escândalo que o cercava. O envelope repousava sobre a mesa como uma bomba prestes a explodir. Miguel segurava o papel nas mãos, o coração acelerado, a respiração pesada. Por um instante, hesitou em abrir, e parte dele queria continuar na dúvida, onde ainda havia espaço para a esperança. Mas a verdade já pulsava dentro dele. Rasgou o lacre com firmeza. As letras frias do laudo médico eram curtas, objetivas, compatibilidade genética confirmada. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Miguel fechou os olhos. Nenhuma vitória, nenhum contrato, nenhuma fortuna se comparava àquela dor misturada com um alívio que ele mal sabia nomear. Lara era sua filha. E ele nunca tinha estado lá, e nem quando nasceu, nem nos primeiros passos, nem nas noites de febre. Naquela mesma tarde, foi até a casa de Helena. Ela o esperava de braços cruzados, tensa. Quando ele entrou, bastou um olhar. Ela entendeu. Ele colocou o papel sobre a mesa e disse, quase num sussurro: eu já sabia, mas agora não há mais como negar. Helena sentou, o rosto pálido. As lágrimas vieram sem aviso. Eu tive medo, Miguel. A voz dela tremia. Medo de que você me destruísse de novo, como antes. Você era outro homem, e eu não queria que ela crescesse no meio disso. Ele abaixou a cabeça. Eu mereço cada dia que perdi. No canto da sala, Júlia observava em silêncio, arrependida. Aproximou-se devagar. Chega, vocês dois. Já sofreram demais. Ela pousou a mão no ombro da irmã. Talvez seja hora de parar de fugir. Miguel ficou quieto por longos segundos. Depois, olhou para ambas e disse: eu tomei uma decisão. Vou vender tudo. Helena o encarou, surpresa. O quê? Ele respirou fundo. O dinheiro tirou tudo de mim. Está na hora de devolver algo ao mundo. Mas ninguém ali, e nem Helena, nem Júlia, podia imaginar o que ele realmente planejava fazer com o império que estava prestes a renunciar. As manchetes daquela semana surpreenderam o país inteiro. Grandes jornais financeiros noticiavam, incrédulos, e Miguel Vasconcelos vende todo o seu império empresarial. O homem que havia construído uma das fortunas mais sólidas do Brasil, de repente, desaparecia do mundo dos negócios sem explicação. Nenhum comunicado oficial, nenhuma entrevista, apenas silêncio. Enquanto isso, Helena chegava para mais um dia de aula no colégio onde ensinava. Havia rumores sobre uma reforma repentina, doações generosas, computadores novos, uma biblioteca recém-construída. O diretor comentava que o dinheiro viera de um doador anônimo, em alguém que preferira o completo anonimato. No fim do expediente, Helena encontrou sobre sua mesa um envelope com sua caligrafia reconhecível,
ainda que trêmula, de Miguel. Suas mãos vacilaram antes de abrir. Dentro, uma carta simples, sem assinatura, apenas algumas linhas escritas à mão. Helena, o que eu tirei de você, tento agora devolver ao mundo. Este lugar carrega seu nome e o que você sempre foi e esperança. Não quero aplausos, só paz. Cuide desse sonho, como cuidou de tudo o que eu perdi. M. Ela correu para o pátio e olhou a nova placa recém-fixada sobre o portão da escola, Instituto Helena Duarte. O coração dela quase parou. Um misto de emoção e incredulidade tomou conta de seu rosto. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou: o misterioso doador era Miguel Vasconcelos. O país inteiro se comoveu. Programas de TV relembravam sua trajetória, manchetes falavam em redenção e ato de amor. Mas ninguém sabia onde ele estava. Roberto, o advogado, foi o único a saber a verdade. Miguel não fugira da mídia. Estava internado em uma clínica afastada, em silêncio, enfrentando o agravamento de sua doença. Pálido, mais fraco, mas finalmente em paz, observava pela janela uma fotografia antiga e Helena e Lara sorrindo e murmurava, quase para si mesmo. Agora, sim, faz sentido. O hospital ficava longe da cidade, escondido entre colinas e árvores silenciosas. Helena chegou ao entardecer, guiada por um endereço que Roberto havia lhe dado às escondidas. O coração batia descompassado, as mãos tremiam. Ao entrar, o cheiro de desinfetante e o som distante de máquinas a fizeram hesitar por um instante. No quarto 312, ela o encontrou. Miguel estava pálido, mais magro, os cabelos grisalhos, o olhar ainda intenso e mais agora sereno, como quem finalmente aceitou o que a vida lhe cobrou. Ao vê-la, tentou se sentar, mas Helena foi mais rápida e colocou a mão em seu ombro. Não se mova. A voz dela era firme, mas trêmula. Por alguns segundos, ficaram apenas se olhando, como se as palavras tivessem esquecido o caminho. Até que ela rompeu o silêncio. Por que você fez tudo isso, Miguel? Por que vender tudo, desaparecer, se esconder? Ele respirou fundo, e um sorriso leve, cansado, se formou em seus lábios. Porque pela primeira vez, Helena, ele parou, a voz falhando, quis fazer algo bom sem esperar nada em troca. Helena sentiu as lágrimas descerem. Sentou-se ao lado da cama e segurou sua mão. Você conseguiu, Miguel. Murmurou. E eu te perdoo. O ar pareceu ficar mais leve. Miguel fechou os olhos, como se aquele perdão fosse o remédio que esperava há anos. Então, a porta se abriu suavemente. Lara entrou, segurando um buquê de flores simples, o rosto iluminado pela inocência. Mamãe, ele é o moço da escola nova? Perguntou, sorrindo. Miguel estendeu a mão, com esforço, e respondeu com voz suave, cheia de emoção. Não, meu amor, eu sou seu pai. Lara se aproximou devagar, colocou as flores na mesa e abraçou o homem que até então era um estranho. Naquele instante, o tempo pareceu parar. O peso de todos os anos, das mentiras, do arrependimento e tudo se dissolveu em silêncio e ternura. Alguns meses haviam passado desde o dia no hospital. A saúde de Miguel ainda era frágil, mas o brilho em seu olhar tinha voltado. As cicatrizes do corpo permaneciam, mas as da alma começavam a se curar. Naquela manhã de céu limpo, ele caminhava devagar pelo pátio do Instituto Helena Duarte, o colégio que nascerá de sua redenção. As paredes recém-pintadas refletiam a luz do sol, e as risadas das crianças ecoavam como uma melodia viva. Helena, agora diretora da escola, observava da varanda. Usava um vestido simples, o cabelo preso,
e o semblante tranquilo de quem finalmente encontrara a paz. Ao vê-los, e Miguel e Lara sentados sob uma árvore, desenhando juntos, e sentiu o coração se aquecer. Lara, com o lápis de cor na mão, mostrava ao pai um desenho de uma casa, um sol e 3 pessoas de mãos dadas. Miguel sorriu, emocionado. Somos nós? Perguntou. Claro. Respondeu ela, rindo. Agora somos uma família de verdade. Helena se aproximou, e ele levantou o olhar. Não havia mais culpa entre eles, apenas o reconhecimento silencioso de tudo que haviam vivido e perdido e, de alguma forma, reconquistado. Pouco depois, Júlia chegou ao pátio, trazendo Roberto a tiracolo. Era estranho vê-los juntos, conversando em tom amistoso. Antes inimigos, agora dividiam o mesmo propósito e ajudar a escola a crescer. Júlia olhou para o casal à sombra da árvore e sorriu discretamente. No fim, ele conseguiu, não é? Comentou. Roberto assentiu. Mudou mais do que imaginava. O primeiro toque do sino anunciou o início das aulas. Crianças correram para as salas, e Helena olhou em volta, na escola viva, cheia de risos, esperança e futuro. Miguel, ao seu lado, pegou sua mão. Tudo valeu a pena, disse ele, com um sorriso calmo. Helena o olhou com ternura. Tudo. Até o silêncio. O vento soprou leve, levantando folhas pelo pátio. E, naquele instante, ficou claro, o gesto de Miguel não havia mudado apenas suas vidas, mas dado novo sentido à palavra amor e um amor renascido, humano e eterno.